Independência ou morte? Muito boa noite, senhores, senhoras, senhorias, crianças e crianças. Como vai vocês? Tudo bem? Então, tudo bem. Há alguns dias atrás, foi o dia 7 de setembro, e eu disse que eu faria um vídeo sobre o dia 7 de setembro que eu não consegui postar na semana passada, mas que está aqui hoje para vocês. Então desculpe o atraso e vamos embarcar nessa história fingindo que hoje é dia 7 de setembro, ok? Ok. Hoje eu trouxe para vocês algumas curiosidades sobre o famoso grito da independência, a independência e morte de Dom Pedro I, que tem muita ficção, pouca realidade, e hoje vocês vão entender o porquê. O ano era 1822. E um momento de bravura de Dom Pedro I originou na tela de Pedro Américo, que é essa aqui que eu vou deixar pra vocês. Você já deve ter visto essa tela nos seus livros de história, onde conta a história de como foi a independência do Brasil. Mas o que você não sabe é que essa tela tem mais ficção do que realidade. Nascido 21 anos depois dessa cena, Pedro Américo só começou a trabalhar na tela em 1885, a pedido de Dom Pedro II. Para começar, os numerosos oficiais de branco e penacho jamais poderiam ter sido tantos assim, porque a guarda do imperador de fato só foi organizada meses depois. Eles quiseram fazer uma encenação pública para uma decisão que nunca poderia ter sido tomada publicamente. Eles estavam a 9 quilômetros do centro da cidade, num arrabalde, onde não tinha ninguém. Ou seja, ninguém sabe nem ninguém viu essa cena. Os simpatizantes dessa cena, eles dificilmente estariam nesse lugar, por ser longe e ser completamente deserto. Inclusive, há um senhor na tela, perto da casinha, de cartola e empunhando um guarda-chuva como se fosse uma espada. Esse senhor tem uma lenda que fala que ele é tio do Pedro Américo. Porém, é só uma lenda mesmo. Porque, segundo historiadores, esse senhorzinho, ele é mais pra ornamentar a tela, sabe? Pra dar um ar de que não eram só os tropeiros que estavam lá, que a população civil também tava. Então, assim, viajou legal e colocou esse senhor lá. E atrás desse senhorzinho, essa casa que eu acabei de citar, é uma casa hoje tombada pelo patrimônio histórico, que é conhecida como Casa do Grito. E o primeiro registro dessa casa, em 1884, às vésperas, assim, pertinho de quando o Pedro Américo foi, um pouquinho antes do Pedro Américo chegar. Ou seja, a casa não existia quando o Dom Pedro I fez o grito. Quando ele tava lá, não tinha casa, não tinha senhorzinho de chapéu, não tinha ninguém, tá, gente? Se inscreve no canal. A gente acha que... A gente, assim, né? Muito historiador. Na cabeça na cabeça do Pedro Américo, como que o Dom Pedro I declarou a independência assim, num lugar vazio, sem ninguém? Ele deve ter achado um absurdo, e daí que ele começou a viajar na história e colocar todos esses oficiais, esse senhorzinho, essas pessoas, né, essa população assim, perto, e essa casa, e na verdade não tinha nada disso. Esse arrabalde, onde não havia nada, que ligava o Planalto de São Paulo à Estrada de Santos, era uma rota muito utilizada por tropeiros, pelo comércio, onde desembarcavam escravos, mercadorias, e também uma subida muito difícil, sinuosa, mal pavimentada, quente. Existia um esforço imenso para chegar até lá, e às vezes até 2 dias de viagem. Ou seja, não tinha cavalo que aguentasse o trajeto. Então, o Dom Pedro I não podia estar montado nesse belo corcel que foi pintado, e sim mulas. Mulas eram utilizadas nesse trajeto por qualquer pessoa que passasse lá, porque elas sim aguentavam o caminho e os cavalos não aguentariam. E pra piorar tudo isso que a gente falou, o futuro imperador não podia estar tão animado assim, porque ele tinha sido tomado... Desde quando eles saíram de Santos, ele tava com uma diarreia cabulosa. E aí eles tinham que fazer o trajeto todo parando. Então ele não tava tão empolgado assim como diz a história, né, gente? Inclusive, no fim da viagem,
Ao invés de várias reuniões e repouso e nada, ele foi, sabe pra onde? Pro teatro. Com isso que eu acabei de falar, todas essas curiosidades sobre esse quadro que fala sobre a independência do Brasil, ela só indica que esse momento não aconteceu. Foi um momento programado para passar uma história bonita sobre a independência do Brasil. A separação de Portugal, Brasil de Portugal, a separação mesmo, a independência do Brasil aconteceu em junho de 1822. E aí em setembro, o Dom Pedro I, ele foi a São Paulo pedir apoio dos produtores locais, porque ele não tinha essa autonomia de simplesmente declarar o Brasil independente, ponto final. Ele precisava que o Brasil apoiasse ele e que tudo ficasse bem, suave. E o próprio grito, o famoso grito independência ou morte, não aconteceu. Esse grito surgiu de uma carta que o Dom Pedro I escreveu dia 8 de setembro. Eu vou ler esse trecho da carta para vocês. Prezados paulistas, independência ou morte é o nosso lema, mas estamos longe de conquistá-lo. Espero vosso apoio e vossa lealdade. E mesmo assim, o quadro Independência ou Morte é uma pintura muito importante, né, para a história do nosso país, mesmo que ela seja, assim, um fato que não aconteceu, mas é uma lembrança que a gente tem de lembrar que nosso país realmente se libertou de Portugal e tudo mais. Independente se foi nessa data ou não, o quadro é muito importante, mesmo esse momento não tenha acontecido e nem tenha sido no 7 de setembro. E o quadro, ele é tão espantoso que ele é totalmente inteiro, ele não tem emenda. Ele tem 4,15 metros de altura por 7,60 de comprimento. Então, assim, é um quadro gigantesco, sem emendas. O cara pintou assim inteiro, lá de cima até embaixo, pintadinho, assim, sem emendinhas. E, enfim, é um quadro, por isso é um quadro muito importante. Mesmo que tenha viajado na história, né? Uma coisa bem pomposa, assim, coisa que não existiam, os oficiais todos bem arrumados, com umas roupas que nunca existiu. É isso, mesmo assim, acho que deu pra vocês entenderem. E aí, semana passada, na semana do 7 de setembro, na semana que a gente comemora a independência do nosso país, aconteceu uma coisa muito trágica, não foi? Um incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro. E eu disse que eu ia falar sobre isso. Alguns dias depois do incêndio do museu, também teve um incêndio que destruiu o casarão Centro Histórico de Salvador. Porque tava me incomodando que algumas que eu tava vendo muito na internet, assim, um monte de gente falando assim, ai, mas e daí que queimou essas coisas? E daí que não sei o que, não sei o que, não sei o que, ai, pipipipopopó, um monte de coisa velha. Como sempre, né? Sempre tem alguém falando bosta na internet. E aí eu vi isso e fiquei muito chateada. Eu nunca tive a oportunidade de visitar esse museu. Só que tinham coisas lá que eu queria muito visitar, tinha coisas muito importantes para a história do nosso país. Tinha o crânio da Luzia, crânio de Luzia, que foi encontrado em Lagoa Santa. E ele tinha 11 mil anos, cerca de 11 mil anos. E aí ele foi encontrado aqui no Brasil. E esse crânio comprovava que era uma mulher negra que viveu no Brasil há 11 mil anos atrás. Em que a gente achava que só tinha índio. Então, assim, isso aí é só um pedacinho da história dela, tá, gente? Mas pra vocês terem uma noção de como era importante esse crânio. Porque, assim, para mostrar o quanto o mundo tá misturado. Teve a Pangeia lá e separou, e aí os índios e são da mesma raça, digamos assim, que os japoneses, só que a diferença é que eles ficaram aqui, e eles pegaram sol, assim, falando bem basicamente, bem bruscamente para vocês entenderem. E além disso, também tinha alguns registros do século XX, se eu não me engano, de cânticos de índios. Então, assim, tinha muito material que era muito importante para a história do nosso país. Gente, eu falei um monte de coisa, para de gravar. Enfim, para concluir esse vídeo, eu quis linkar esses dois assuntos para vocês entenderem que vocês não conhecem muito bem a história do país de vocês. Então, como vocês querem escolher um bom governante para o país de vocês? Como vocês querem saber que rumo que seu país vai tomar se você não conhece a história dele? O índio nesse museu só fez a gente perder e a gente andar para trás. Então, pessoas que ficaram falando um monte de merda sobre isso, vai se ferrar, tá? Porque você não tá ligado. Então, assim, vamos pesquisar, vamos estudar, vamos procurar saber as histórias não oficiais, tá? Porque tudo tem dois lados. A história do nosso país é muito mascarada.
ou é mentira, ou é contorcida, tudo que você aprendeu. Então vamos pesquisar mais e parar de achar que um incêndio no museu, que a queima dos cânticos dos índios original do século XX queimou lá não era importante, porque tudo era muito importante sim, ok? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comente aqui embaixo se você já sabia da história de 7 de setembro, se você não sabia, se você... Enfim, se deu pra entender esse vídeo, se não deu pra entender, um beijo. E até o próximo vídeo. E desculpa porque realmente acabou a memória, eu perdi um monte de coisa que eu tinha falado e eu não sei mais o que eu falo. Então é isso.